Você aí de casa já parou para pensar como é que o seu cãozinho enxerga? Você acredita que ele não vê cor? Assim, ó, como você tá me vendo. Ou você acredita que ele só enxerga amarelo? Assim, ó. Ficou curioso? Eu também. Então acompanhe essa matéria e esclareça todas as dúvidas e curiosidades dos nossos amiguinhos. A visão nada mais é do que a passagem da luz, da imagem, através dos meios ópticos. Tá? Então, usando essa maquete para explicar melhor. A imagem, ela passa através dos meios intraoculares, primeiro pela córnea, atravessando a lente ou cristalino, que é responsável pelo foco da imagem no fundo de olho, na parte nervosa do fundo de olho, que se chama retina. A partir daí, a imagem é levada até o cérebro através do nervo óptico e é processada. O cão enxerga a cor sim. Tá? As células responsáveis pela visão de cor nos cães, nos animais em geral e no ser humano são as mesmas, que são chamadas de cones. Os cones são de 3 tipos principais. Existem os cones azuis, os cones vermelhos e os cones verdes. Os cães têm os cones vermelhos e os cones azuis. Alguns acreditam que o cone verde não é ativo no cão, só que ele enxerga o vermelho e o azul muito bem, tá? E as cores derivadas daí. Então, os cães, os animais em geral, enxergam cor sim, não enxergam preto e branco, mas percebem o mundo de uma maneira diferente do ser humano. A noção de movimento de um cão e de um gato é muito melhor que a do ser humano. Então, se a gente fosse comparar o aparelho visual do ser humano em relação aos cães, levando em consideração a noção de movimento e visão noturna e na penumbra, a dos animais é superior à do ser humano. A noção de cinza é muito maior que a do ser humano, que é justamente uma questão adaptativa à caça. Então, se a gente pegar uma sombra e para os olhos do ser humano, na sombra a gente enxerga 2, 3 tonalidades, para os cães e para os gatos essas tonalidades são em degradê. Então eles têm uma escala de cinza muito maior, uma gama de tonalidades de cinza muito maior numa sombra do que do ser humano, justamente uma questão adaptativa à caça. Na verdade não existe um estudo comparativamente com outras raças, não tem um porquê assim do Rottweiler e o pastor alemão serem míopes. Os cientistas descobriram que a maioria dos cães são hipermétropes. Então eles têm uma visão muito boa de longe. E os gatos, ao contrário, são míopes. Pode fazer um teste até em casa da visão dos cães. Então o pessoal que tem cão já pegou o focinho do cachorro e foi chegando em direção ao focinho dele, falando, ai que bonitinho, e ia se aproximando em direção ao focinho. Das duas, uma, ou o cão vira a cara ou dá uma mordida no nariz da pessoa. Tá? Porque justamente a formação da imagem de 30 centímetros em direção ao olho do cão é uma imagem fora de foco, porque eles são justamente hipermétropes, eles enxergam melhor de longe. Então essa visão de perto eles não têm, então tem a tendência a ou morder o nariz da pessoa ou virar o rosto. O Rottweiler e o pastor alemão, ao contrário, a maioria deles, mais de 60%, são míopes. Então eles têm essa visão de perto. Isso são os estudos feitos através de refração ocular, com equipamentos que medem a acuidade visual dos cães. É interessante observar isso, principalmente um pastor alemão, que são cães usados como guia de cegos. Então, seria muito interessante fazer um exame oftalmoscópico num cão que será submetido a um exaustivo treinamento de 3, 4 anos para ser guia de cegos, para ver se ele não é míope. Que nada adianta ter um cão guia que só enxergue bem de perto. Tá? O cão precisa enxergar bem de longe, justamente para guiar a pessoa, atravessar a rua, ver objetos, carros no ambiente e tudo mais. A coloração diferente nos olhos dos cães e dos gatos é normal quando eles nascem com a coloração diferente. A coloração diferente da íris, que é a estrutura colorida dos olhos, chama-se heterocromia. Então, cores diferentes entre os olhos. Agora, quando o cão nasce com uma cor
é igual nos dois olhos e com o tempo vai mudando a coloração da íris, aí pode ser uma doença, uma inflamação ou alguma droga que está usando, um colírio que altera a coloração da íris. Os cães são superiores na visão em alguns aspectos. Tá? Considerando a visão de cor, o ser humano enxerga muito melhor. Considerando a visão de penumbra, a visão noturna, a adaptação a diferentes condições de luminosidade, noção de movimento, o aparelho visual dos animais supera o do ser humano.